CPI para investigar cobrança de energia poderá ser instaurada. Agressores de mulheres perderão direito ao porte e posse de arma. Empresários do campo se reúnem com deputados e se opõem a projeto que muda o Fundersul. E ainda, LOA é analisada pela CCJR. O Jornal Parlamentar com o resumo da semana começa agora. Deputados assinam requerimento e mesa analisa o pedido de instauração de comissão parlamentar de inquérito que deverá investigar o método de medição do consumo de energia elétrica. O deputado Felipe Orro, do PSDB, apresentou o requerimento para a instalação da Comissão Parlamentar de Inquérito, que tem o objetivo de investigar os métodos de medição de energia. O fato determinante é que houve uma medição paralela e que comprovou que o relógio de uma empresa aqui do estado, uma empresa privada, colocou um medidor paralelo e houve diferença na medição do medidor da Energisa, a menor. O parlamentar vem acompanhando as discussões contra as altas na cobrança da taxa de energia praticada pela concessionária distribuidora do serviço no estado, a Energisa, desde o início do ano, juntamente com os 23 parlamentares que participaram de audiência pública com representantes da Agência Nacional de Energia Elétrica e da empresa. Segundo o parlamentar, que também preside a Comissão de Defesa dos Direitos do Consumidor na Assembleia Legislativa, a documentação foi previamente estudada e deverá ser objeto determinante para amparar juridicamente a CPI. As pessoas foram nos passando as denúncias e as pessoas que já tinham nos passado falaram, muito mais embasamento tem para você entrar com esse pedido de CPI. Foram nos cobrando, né, as pessoas que tinham nos passado, o pedido para que nós entrássemos com esse pedido de CPI. Eu não pressionei, não entrei com esse pedido a nenhum deputado, a nenhum parlamentar. Eu cheguei com um documento para apresentar somente com a minha assinatura. Os que foram lendo, foram vendo o embasamento e acharam bom, foram assinando. Os parlamentares que foram lendo, foram assinando. Eu embasei bem e concluí até hoje, bem pela manhã isso, e anexando documentação para devolver à população de Mato Grosso do Sul que, porventura, se comprovado, a Energisa tirou ou cobrou a maior. Agora o requerimento será analisado pela mesa diretora. O documento deve ter o apoio de 1/3 dos parlamentares e a abertura da CPI será oficializada somente com a publicação em Diário Oficial. A Assembleia participa de movimento nacional coordenado pela Unali e vai encaminhar resolução aprovada na ordem do dia que encaminha ao Congresso Nacional proposta de emenda à Constituição que dá isenção de pagamentos da Seguridade Social a hospitais e unidades de saúde. Projeto de resolução aprovado pelos deputados pretende conceder imunidade tributária sobre a Seguridade Social aos hospitais públicos, unidades básicas de saúde e de pronto atendimento. A medida, apresentada por Marçal Filho, do PSDB, com coautoria de outros 8 deputados, faz parte de movimento da União dos Legisladores e Legislativos Estaduais, UNALE, para que o benefício seja concedido por meio de proposta de emenda à Constituição Federal. E uma das coisas que pode aliviar o caixa dos hospitais públicos seria justamente essa imunidade tributária e fiscal. E a partir do momento que as Assembleias Legislativas do Brasil se mobilizam em relação a isso, naturalmente isso serve de pressão ao Congresso Nacional para que aprove essa proposta de emenda à Constituição. Outro projeto, que obteve aval dos parlamentares, diz respeito à possibilidade de que candidatas em concursos públicos, quando gestantes, possam remarcar as provas de aptidão física entre 30 a 90 dias posteriores ao fim da gravidez. O que a gente quer é que ela tenha oportunidade, depois da sua gravidez, de poder agendar e não perder o seu concurso. Escolher uma data em que ela esteja em condições
de realizar esse exame de aptidão física. O projeto quer vincular os gastos de água e luz de uma residência ao CPF do titular da conta e não à residência, como ocorre hoje. O projeto foi apresentado pelo deputado João Henrique, do PL. A proposta prevê que os débitos pendentes devem ser vinculados ao consumidor titular do contrato e não à unidade consumidora. De acordo com o parlamentar, o projeto visa proteger os consumidores de cobrança indevida, pois as empresas prestadoras de serviços de água e energia devem vincular a titularidade das contas ao CPF do consumidor. 40 pessoas foram homenageadas pelos parlamentares com a mais alta honraria da Assembleia, a Comenda de Mérito Legislativo, entregue a quem contribuiu para o desenvolvimento de Mato Grosso do Sul. As comemorações dos 40 anos da Assembleia Legislativa têm resultado em homenagens a diferentes segmentos sociais. Dentre essas histórias, há quem já tenha passado pela Casa de Leis, como é o caso do presidente da Santa Casa de Campo Grande, Ezaquiel Nascimento. Fui o consultor jurídico que escreveu o rascunho do regimento interno da Assembleia Constituinte de Mato Grosso do Sul. Eu já era promotor de justiça, mas fui colocado à disposição pela minha especialização em direito público. Então, convivi aqui com vários deputados, muitos dos quais ainda estão aqui na casa. Mas é uma satisfação muito grande e eu recebo esta homenagem em nome das dezenas de voluntários que trabalham comigo ali na Santa Casa, como conselheiros, como diretores e mesmo como associados, colocando-se gratuitamente para fazer esse trabalho de apoio à população do nosso estado, que demanda por saúde. Sorridente, a cantora Delanira Pereira Gonçalves, a Delinha, agradeceu a lembrança de seu legado musical no estado. Estou feliz, feliz, feliz. Eu tenho muito carinho do povo, de toda a turma. Então, eu sou feliz com isso. Muito obrigada pela oportunidade. Já o comandante do 7º Distrito Naval da Marinha do Brasil, em Ladário, relembrou o contexto histórico da instituição. A Marinha está presente na então província do Mato Grosso desde 1827 e particularmente no Mato Grosso do Sul desde 1873, logo após a Guerra da Tríplice Aliança. Essa homenagem que é feita, no caso, para mim, na verdade, eu considero que é feita para a Marinha, por conta dessa atuação em prol da população do estado do Mato Grosso do Sul e do Mato Grosso. 45 personalidades receberam a Comenda do Mérito Legislativo, concedida pelos deputados àqueles que acabaram colaborando no desenvolvimento econômico e também na projeção de Mato Grosso do Sul. Essas pessoas prestaram relevantes serviços ao estado de Mato Grosso do Sul. E nós estamos fazendo a entrega da comenda num momento em que a Assembleia comemora 40 anos. Então são dois eventos num evento só. Eu acho que são pessoas que efetivamente no estado de Mato Grosso do Sul fizeram a diferença. Para o prefeito de Campo Grande, Marquinhos Trade, esse reconhecimento público valoriza quem escolheu investir no estado. É o reconhecimento. As pessoas reclamam muitas vezes de eventos dessa natureza. Mas as pessoas que trabalham pelo Estado, que trazem progresso, que deixam uma semente que germina e dá bons frutos, ela deve ser reconhecida sim. E esse exemplo que a Assembleia Legislativa está dando, essa sequência de nomes ilustres para ser a toda a sociedade apresentada, nomes que honram a coletividade, é sempre bem-vinda. Representantes do Tribunal Regional do Trabalho, da 24ª Região, além de receberem a comenda, reforçaram a parceria institucional. A Assembleia Legislativa sempre foi um parceiro nosso, entendeu? Desde os seus 40 anos, né, que ela está comemorando os 40 anos, e o nosso tribunal completou agora recentemente 25 anos, nós sempre em conjunto desenvolvemos políticas para o bem-estar da comunidade e o bem-estar social. É uma alegria receber essa homenagem de uma instituição tão relevante quanto a Assembleia Legislativa, uma instituição que orgulha o estado de Mato Grosso do Sul e, portanto, para mim é um orgulho receber, porque eu recebo em meu nome, mas também em nome da instituição que eu represento, que é a Justiça do Trabalho e o Tribunal Regional do Trabalho. O Jornal Parlamentar segue para um breve intervalo, mas volta já.
O cuidado com o meio ambiente tornou-se uma marca da atual gestão da Assembleia Legislativa. Além da elaboração de leis que conservam os recursos naturais de Mato Grosso do Sul, a Assembleia desenvolve ações que geram economia e reduzem os impactos ambientais das atividades da Casa de Leis, como o programa Chega de Plástico, que vai evitar o uso de 600 mil copos descartáveis por ano. Também será implantado o sistema de energia solar, que garantirá energia limpa e renovável para a Assembleia continuar trabalhando por um estado ambientalmente equilibrado. Sustentabilidade é isso, começa aqui dentro e reflete em todo lugar. Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. Lei orçamentária anual e as emendas propostas pelos deputados foram analisadas pelos componentes da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Durante a reunião da CCJR, os deputados deram parecer favorável a 5 projetos. Entre eles, o que pretende dar transparência aos cadastros de programas habitacionais e sociais do Estado. O deputado João Henrique, do PL, foi o relator dessa proposta. Não só a importância do projeto em si, na transparência desse tipo de cadastro de moradias habitacionais, distribuição, como a prerrogativa de ter colocado no projeto a preferência para mulheres que forem vítimas de violência doméstica, Maritê. E aqui te explico o seguinte, é simples você entender que um homem que se relaciona com uma mulher, um namoro, né, não necessariamente nem um casamento, ele tem a casa própria, ele, se for casar, casa com regime de separação de bens, e numa medida cautelar obtida pelas mulheres, né, vítimas, elas têm que se afastar, têm que ser afastadas do lar. Não elas, o cara. Mas a grande discussão é em torno da propriedade do imóvel. Quanto tempo ela vai ficar num imóvel que não lhe pertence? Ela vai custear? Porque a partir do momento que ela quer ficar no imóvel, ela tem que arcar com as despesas. Então, há uma série de discussões no Poder Judiciário e esse projeto vem para contribuir, porque coloca como prioridade num programa de distribuição de unidades habitacionais sociais. Então, é um projeto inteligente, bacana, que nós fizemos a grata relatoria aí para que os outros pares acompanhassem na unanimidade. Também com parecer favorável, o deputado Barbosinha, do DEM, devolveu o relatório ao projeto do Poder Executivo, que estima a receita de arrecadação do Estado e fixa a despesa para o exercício financeiro de 2020. Estima-se que a lei orçamentária para o próximo ano seja de quase 16 bilhões de reais. É importante esclarecer que a lei orçamentária é aquela que fixa as receitas e despesas para o exercício de 2020, como bem você disse, fixada em 15 bilhões e 800 milhões, para que o Estado possa fazer face às suas necessidades em todas as áreas, saúde, educação, infraestrutura, transporte, enfim, em todas as áreas. Foram apresentadas 63 emendas, algumas rejeitadas porque não houve a indicação das respectivas fontes de despesa, de dotação orçamentária, né? E a nossa expectativa é que até o dia 11 de dezembro possamos ter a redação final deste projeto tramitando aqui na Casa Legislativa. Deputado, é importante salientar, como o senhor sempre diz aqui durante a análise desses projetos, que as emendas elas são para aperfeiçoar o projeto, principalmente essa que, no caso, indica metas, né, e orienta o governo do Estado com relação ao orçamento. Exatamente, são emendas de metas. Os parlamentares residem nas diferentes regiões do Estado. À medida que você apresenta uma emenda, você está manifestando. O parlamento é a caixa de ressonância da sociedade. Você manifesta pela emenda o desejo, não é, de um investimento numa área importante para um município, para uma região. Então é um trabalho importante que o parlamentar executa, lembrando
que nós teremos oportunidades ainda, né, de 21 a 25 de novembro, após a primeira votação, de que os parlamentares ainda possam apresentar emendas ao orçamento. E o projeto de lei orçamentária, a LOA, que fixa a despesa do Estado, segue a sua tramitação regular, mas tem até o dia 11 de dezembro para ser votado em plenário a sua redação final. Agressores poderão perder direito à posse ou ao porte de armas em caso de violência contra mulheres. É o que prevê a proposta que será encaminhada para a sanção ou veto do governador. Parlamentares aprovaram 2 projetos de lei que seguem para análise do governador. De autoria do deputado Marçal Filho, do PSDB, se prevê a suspensão ou restrição do porte de arma aos indivíduos que praticam violência doméstica e familiar contra a mulher. Já do Poder Executivo, foram realizadas alterações nos requisitos para o concurso público para ingresso nos cursos de formação das carreiras de oficiais e praças da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado. O projeto ele corrige equívocos existentes na lei que está sendo alterada, uma vez que submetia a mulher grávida, praticamente nas vésperas de ter o filho, a se submeter a exame físico. Também ela possibilita o trancamento da matrícula para aquelas mulheres que constate a gravidez após o início do certame. Portanto, são pontos importantíssimos que objetivam propor justiça com relação às pessoas, aferindo aquelas que têm o melhor potencial para assumir as suas vagas. Além das gestantes, outras alterações previstas no texto incluem prazo de 12 meses para a repetição dos exames de saúde, capacidade física e investigação social para candidatos remanescentes. A possibilidade da administração pública convocar aprovados na prova de conhecimentos e que não haviam participado de outras etapas para prosseguir no certame, dentro do prazo de validade e das vagas definidas no edital de abertura, bem como simetria com o restante das forças militares quanto ao índice mínimo de acuidade visual dos candidatos com e sem correção óptica. Durante a sessão, a mesa diretora solicitou que cada bloco parlamentar indicasse titulares e suplentes para compor a comissão de ética. Ela só funciona quando há alguma denúncia formalizada contra algum dos deputados da casa, né? Hoje não existe nenhuma denúncia formalizada contra nenhum parlamentar. Então a comissão de ética ela está formalmente já constituída, porém ela só será instalada se houver alguma denúncia formalizada. Representando o PSDB, foram indicados Felipe Orro como titular e Onevan de Matos como suplente. O G9, com o direito a 2 vagas, indicou Pedro Kemp e Barbosinha como titulares, além de Lídio Lopes e Renato Câmara na função de suplentes. Do G10, que também conta com 2 vagas, Neno Razuc e Coronel Davi figuram como titulares, junto com Antônio Vaz e Lucas de Lima como suplentes. O grupo ainda deve se reunir para eleger o presidente da Comissão de Ética e Decoro Parlamentar. Deputados cobram do governo federal ações mais efetivas no combate aos focos de incêndio no Pantanal de Mato Grosso do Sul. Na tribuna, o deputado Cabo Almi, do PT, repercutiu os últimos dados divulgados pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Somente no mês passado, foram registrados 2.430 focos de incêndio no Pantanal. O número é 1.925% maior do que o verificado em outubro do ano passado. O incêndio já destruiu 128 mil hectares de vegetação. Eu estou vendo que se demorar a chover, espero que chova logo, mas se demorar a chover nós vamos ter um desastre ecológico, ambiental, por conta desse incêndio que está ocorrendo, que vai levar anos para ser recuperado. E algumas vidas de animais silvestres que estão em extinção, inclusive, poderão desaparecer do Pantanal por conta dessas queimadas que estão ocorrendo. O parlamentar quer mais empenho do governo estadual e federal no combate aos incêndios florestais no Pantanal. Hoje o governo do estado precisa buscar a ajuda do governo federal, que a Força Armada Brasileira possa ajudar a combater esse incêndio do Pantanal, sob pena de nós termos um grande prejuízo ecológico, desequilíbrio inclusive da fauna e da flora, da própria natureza, do habitat que vive ali no Pantanal. Vamos para um breve intervalo e voltamos já.
O cuidado com o meio ambiente tornou-se uma marca da atual gestão da Assembleia Legislativa. Além da elaboração de leis que conservam os recursos naturais de Mato Grosso do Sul, a Assembleia desenvolve ações que geram economia e reduzem os impactos ambientais das atividades da Casa de Leis, como o programa Chega de Plástico, que vai evitar o uso de 600 mil copos descartáveis por ano. Também será implantado o sistema de energia solar, que garantirá energia limpa e renovável para a Assembleia continuar trabalhando por um estado ambientalmente equilibrado. Sustentabilidade é isso, começa aqui dentro e reflete em todo lugar. Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. Em oposição a um projeto do Poder Executivo que altera a lei que estabelece o Fundersul, utilizado na manutenção de estradas do Estado, representantes da FamaSul se reuniram com deputados para debater os possíveis impactos da medida ao setor. O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Paulo Correia, recebeu o presidente da Federação de Agricultura e Pecuária de Mato Grosso do Sul, FamaSul, para ouvir o posicionamento da instituição sobre o recente projeto apresentado à Casa de Leis pelo governo estadual, que altera o plano de aplicação do Fundersul. Para que pudéssemos colocar de uma maneira bastante tranquila a nossa preocupação e a nossa contrariedade em relação a esse projeto de lei que foi colocado pelo governo, pelo Executivo Estadual na semana passada. De acordo com Maurício Saito, o atual quadro econômico do Estado é desfavorável à continuidade da proposta, que representaria um aumento da carga tributária ao setor produtivo. Então nós viemos aqui demonstrar todo o trabalho que é realizado com eficiência pela classe produtora e dizer que este não é o momento. Nós somos contrários a qualquer tipo de aumento de alíquota, de qualquer tipo de imposto, exatamente pelo momento pelo qual nós passamos, além do que interfere nessa eficiência que tem a atividade agropecuária. Como resultado do encontro, o presidente do Legislativo se comprometeu em ampliar a discussão, inclusive com outras instituições do segmento agropecuário, com os demais parlamentares e as comissões que representam a atividade em Mato Grosso do Sul. Empresários do setor da erva mate se reuniram com deputados na Assembleia Legislativa. Foram discutidas medidas que possam impulsionar a produção de erva mate em Mato Grosso do Sul. Todo mundo sabe que o sul-mato-grossense ama um tereré. Por isso, a importância da erva mate para nós se reflete em aspectos históricos, econômicos e sociais. Ela simboliza o fortalecimento de nossos laços com os vizinhos de fronteira, de vizinhança, o resgate do pantaneiro com a terra que o sustenta e também aquela pausa durante o dia para descansar com os amigos. Toda essa magia que envolve a erva mate é atribuída nesse livro, Retratos de uma Época, os Mendes Gonçalves e a Companhia Mate Laranjeira, a uma velha fórmula, o trabalho árduo dos pioneiros dessa cultura. Tudo isso teve início logo após a Guerra da Tríplice Aliança, em 1870, quando os portugueses da família Mendes Gonçalves se uniram ao brasileiro Tomás Laranjeira na exploração e comércio da planta. Preocupados em manter esse legado, representantes do setor no estado visitaram o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Paulo Correia, para apresentar suas preocupações com os empreendimentos que ainda mantêm acesas a memória do tereré. Hoje o segmento, que emprega cerca de 500 pessoas diretamente em Mato Grosso do Sul, responde por muito pouco da erva mate consumida no estado. Por isso, o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Paulo Correia, assumiu o compromisso de oficializar uma reunião dos diretores do sindicato com a Secretaria de Fazenda. Ele também ressaltou a importância da planta para a nossa identidade cultural. Temos que tomar providências para que a nossa indústria não acabe. Nós estamos falando de 500 empregos diretos, fora os empregos indiretos, né? E nós estamos falando também que essa indústria é uma indústria que culturalmente é uma indústria do estado de Mato Grosso do Sul. Nós estamos praticamente uma indústria em extinção, a gente não pode deixar isso acontecer. Com certeza, tanto o governador Reinaldo Azambuja, quanto a Assembleia Legislativa aqui, e quanto o nosso secretário de Fazenda, doutor Felipe, nós vamos achar um caminho e uma forma de que a gente possa estar fomentando a indústria da erva mate no estado novamente, para que a gente possa gerar mais empregos
e fixar o homem no campo. No auge da produção da erva mate no estado, eram mais de 10 mil postos de trabalho preenchidos durante todo o ciclo de produção. Apesar da realidade hoje ser bem diferente, Gustavo Ude, que preside o sindicato, também acredita que a continuidade das atividades em Mato Grosso do Sul é mais uma forma de contribuição cultural. Olha, hoje nós temos que levar em consideração a questão cultural, né? O Mato Grosso do Sul hoje é a terra do tereré. Então nós queremos manter essa cultura do tereré na região. A ligação do estado com a erva mate é tanta que uma das suas cidades mais conhecidas, Ponta Porã, também é chamada de Princesinha dos Ervais. Michele Brizuenha, que administra uma das empresas no município, fez um recorte local sobre esse mercado. Nós precisamos importar toda a erva mate de fora e precisamos de incentivo fiscal, incentivo para fomentar mais as plantações, e isso que nos trouxe até aqui. Paulo Benites também é empresário da erva mate e atua no sindicato. Ele detalhou algumas das expectativas do grupo com a futura reunião na Cefaz. Nós da indústria aqui do Mato Grosso do Sul, hoje, nós somos importadores e não industrializadores, devido até a falta de matéria-prima aqui dentro do estado. E o FADEF vem contribuindo com nós no sentido de que a gente pode importar a matéria-prima para industrializar. E isso nos dá, no jogo da concorrência com os outros estados, a gente fica de igual para igual, porque a gente pode trazer a matéria-prima, industrializar aqui e vender e concorrer em preço igual às outras empresas que produzem fora do estado. Quem é que não senta e não conversa numa roda de tereré? Aqui no nosso estado isso é uma coisa tradicional. Nós vamos perder o tradicional, nós vamos pegar e começar a comprar tereré do Paraná, Santa Catarina, do Rio Grande do Sul. Nós queremos comprar das indústrias que a gente sempre comprou do estado de Mato Grosso do Sul. Esse é o ponto. Fica por aqui esta edição do Jornal Parlamentar com o nosso resumo da semana. Estas e outras reportagens podem ser conferidas no YouTube da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, com acesso disponível por meio do QR Code que aparece agora em sua tela, e siga também acompanhando aqui no canal da NET a nossa programação, além das nossas mídias sociais. Até mais!